Valendo. Vamos lá? Tá. Parou no primeiro parágrafo mesmo? Uhum. Vamos relembrar o que a gente falou no outro vídeo, ou o que vocês falaram, né? A gente no outro vídeo, não. Eu tô voltando aqui atrás pra lembrar, porque eu não... Não é tudo, né? Fala um Porque pouco. eu assisti, tipo, fazendo comida, tipo, comendo. E... mas não. Fala aí, então, você lembra? Não lembro muito bem. Eu lembro um pouquinho que vocês falaram bastante do Adam Smith, né? Falou bastante daquela teoria do prego, da especialização, Uhum. que foi uma parte que eu fiquei, nossa, e aí tem uma frase que eu não tava com o livro, eu não acompanhei, então eu não vou saber onde está, mas que você leu sobre especialização, eu achei incrível. Será que é essa do Lama? A questão não é mais a felicidade ou o equilíbrio das pessoas ou das nações, ou mesmo a sustentabilidade. É a especialização alienante. Cada um cuida de uma parte do grande processo. E essa torna-se uma teoria, essa teoria torna-se uma forma de raciocinar universalmente aceita, como se fosse normal a gente fragmentar as coisas, cada um entende de uma parte, mas ninguém entende o todo. Então, cada um só foca naquilo ali, o circo tá pegando fogo, mas cada um tá cuidando da sua parte, né? Acho isso muito importante, assim. E aí ele relaciona isso à Avidya, né? Falou muitas vezes de Avidya, né? Nossa, é verdade, né? De qualquer faculdade hoje, você é meio que obrigado a fazer pós-graduação para se especializar em uma coisinha. E te cega, né? Nossa, lá na DAO é muito assim o discurso, assim. Você vai fazer só isso aqui, não adianta você querer fazer outra coisa, não é a sua responsabilidade, não é a sua função. Mas na academia é igual, né? Tipo, se a pessoa tem doutorado em ecologia, se ele quiser falar de zoologia, e se não estudou animais, não tem autoridade para estar falando aquilo, né? Não tem conhecimento. Aí a pessoa estudou tantos anos para ter conhecimento só em uma, sabe, aquela micro área, assim. Então, aí aqui, ele, nessa parte na página 42, deixei assinalado aqui uma parte onde ele fala assim, daquilo que a gente estava falando antes, né, da capacidade de beneficiar alguém, né? Então, quando a pessoa se pergunta, eu tenho a capacidade de beneficiar alguém? E houve dentro de si uma resposta afirmativa, ela já está auto-inserida socialmente. Então, assim, você não precisa de um trabalho. Você consegue ajudar alguém? Ok, então já está ótimo, né? Então, tenta ajudar, tenta arranjar esse jeito de ajudar e sistematizar um pouco isso para que isso possa ser a sua forma de ação no mundo, né? E aí ele fala assim, desenvolvendo a habilidade de ser receptivo, capaz de entender os outros no contexto deles e trazer benefícios, naturalmente surgem formas criativas de inserção no processo econômico, mesmo mesmo fora do mercado formal de trabalho. Então é isso, né? Hoje a galera está muito focada na área de inovação, né? Por quê? Porque a gente já está vendo que o que a gente tem hoje em dia não dá conta dos problemas que a gente tem, né? Então, a inovação, o campo de inovação é meio que uma forma de extravasar todo esse conhecimento muito específico que ficou durante tanto tempo, né? E agora tem muita gente em uma área muito específica que não tem mais a absorção do mercado de trabalho. E essas pessoas estão sem saber o que fazer, então elas têm que arranjar outra coisa para fazer, né? E aí o que muda é essa capacidade de reagir com uma resposta positiva
em relação ao que está acontecendo, né? Porque a gente fica, eu mesma fiquei muito tempo e ainda fico, né, diariamente, muito tempo do dia reagindo de forma negativa, né? Sem uma ação que desenvolve uma reação que impacte outras pessoas, que tenha algum benefício para os outros. Fica muito autocentrada, mas quando eu consigo ter aquele lapso de sair do autocentramento e ver que eu posso ajudar o outro, independente de que, sabe, se vai dar resultado ou não vai dar, só no ato de generosidade, aquele autocentramento diminui, né? Então, é um pouco isso que a gente tem que fazer, né? Se despreocupar, às vezes, né? Se a gente conseguir passar uma horinha menos sofrendo com os nossos problemas, e aí conseguindo fazer outras coisas, às vezes já ajuda a gente a abrir esse espaço para conseguir fazer uma coisa maior depois, né? E aí você nem acaba pensando, tô trabalhando, né? Não, nem pensa nesses termos mais. Se movimenta livre disso. É muito engraçado isso. Como eu fico lembrando, assim, que como era quando eu acordava, quando eu estava no doutorado, tendo que trabalhar, que tipo assim, para mim era inconcebível acordar e não começar a trabalhar, sabe? Assim, como assim eu não vou começar a trabalhar? Como assim eu vou estar fazendo outras coisas? E o tempo que eu passava lendo outras coisas que eram coisas que me interessavam, eu me martirizava, assim, ó, de... Hoje eu ainda me martirizo, mas tipo no sentido assim de que eu deveria estar fazendo, né? A mente acompanha a gente, né? Então eu conversei com as meninas hoje sobre isso também. A mente acompanha a gente, né? Não adianta, eu tô agora fazendo outras coisas, mas se eu não me cuido, eu caio nesse mesmo padrão. Mas antes era uma dor muito maior, assim, porque tinha uma identidade muito mais forte de alguém que estava fazendo doutorado, de alguém que tinha que cumprir prazos, de alguém que tinha que entregar coisas, né? E aí, depois, com o tempo, eu comecei a soltar um pouco isso, depois de passar por depressão ferrada, assim, de não, sabe, de ficar um mês, assim, de não conseguir nem abrir o arquivo do Word, porque só de abrir o arquivo do Word já me dava palpitação. E aí, depois, voltar e dizer, não, relaxa, vai, isso aí não é tão importante, né? Faz o que tu consegue, só termina, e daí por outros meios, né? E aí eu lembrei aqui vi aqui outra frase que eu tinha sublinhado aqui no livro, que ele fala, né, que essa crise que a gente vive hoje, né, econômica e ambiental, é inerente à forma de ver e pensar. Então, enquanto a gente pensa, né, dessa maneira onde tem que cumprir alguma coisa, onde tem algo para ser consertado, né, que às vezes a gente também se fixa muito nisso, né, de que, tipo, tem que salvar o mundo. Não tem, do jeito que tá, tipo, tá ruim, mas assim, as coisas estão acontecendo, e não é porque ninguém tá carregando o mundo nas costas, né, às vezes rola um pouco disso, eu acho, de a gente querer, né, tem tanta aquela aspiração de fazer as coisas mudarem, mas na verdade isso acaba sendo uma barreira também, né? E fazer com um olhar de que, ok, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, mas o mundo não depende disso para continuar girando, né? E tudo bem o resultado que vier, eu acho que às vezes é um pouco, para mim, é um pouco importante fazer sabe, essa lembrança, assim, né? Lembrar disso. Vou começar? É o primeiro parágrafo, né? Esse preços, pode ser? Preso na... Mesma
forma de pensar, seguimos como todos os países, afirmando que precisamos crescer, imaginando que, quando formos maiores, os problemas se resolverão. Não nos damos conta das dificuldades que a experiência de países economicamente maiores estão apontando. Isto é a vidya, cegueira cognitiva, impossibilidade de ver além do mundo limitado da mente condicionada. O crescimento, segundo essa abordagem econômica e humana limitada, não só não resolverá nossas atuais dificuldades, como presumivelmente gerará pressões em outros níveis. Como se viu nas décadas de 60 e 70, o crescimento econômico produz um impacto ambiental crescente, inevitável ao avançar sobre os recursos naturais. Represamento de rios, ampliação da fronteira agrícola, construção de usinas alimentadas a carvão, etc. Felizmente, as usinas nucleares estão caindo em desuso, mas o efeito estufa naturalmente se desenvolve na esteira do espantoso aumento de consumo de petróleo. No caso do Brasil, constatamos felizes que o país é praticamente autossuficiente em petróleo. A expansão da produção petrolífera brasileira foi gerida corretamente para os seus propósitos e representa uma grande vitória para os brasileiros. Mas é muito importante perceber que essa prioridade veio da inserção nas esferas social, ambiental e psicológica, segundo a visão limitada conservadora. E ela não prioriza as consequências ambientais do efeito estufa. Precisamos encontrar maneira de introduzir novos conceitos em processos econômicos. Mas como ele se defende? Manipula, tenta se perpetuar, o que torna muito difícil uma reformulação. No passado, vi os pensadores ecologistas tentando usar a linguagem da economia para quantificar o uso da destruição de um rio ou da poluição da atmosfera por meio das consequências negativas que posteriormente teríamos que consertar. Deveríamos buscar números econômicos para a expansão dos desequilíbrios psicológicos e para as aflições sociais também. Quer tenhamos conhecimento desses números ou não, eles terminam por aparecer e acabam embutidos como custos de produção e impostos. Do ponto de vista budista, estamos falando de karma, ou seja, as consequências de nossas ações inevitavelmente surgem. Estamos dizendo também que a visão econômica não pode ser o referencial do desenvolvimento humano por ser demasiado limitada e sem instrumento para lidar com questões muito mais sutis. Estamos lembrando que a falta de lucidez não nos deixa imunes às consequências inevitáveis e que, se não nos dermos conta, terminaremos surpreendidos por negatividades construídas ao longo do percurso. Entre os elementos negativos que surgem para nos surpreender, temos a expansão do poder paralelo de grupos que passam a desafiar nações. Acredito que um país como a Colômbia, por exemplo, cujo submundo é irrigado pelos dólares dos países ricos, que são os consumidores da cocaína lá produzida, deveria receber o apoio econômico desses mesmos países para lidar com as decorrentes dificuldades internas. A ajuda econômica seria o simples reconhecimento da responsabilidade dos países do primeiro mundo por não saberem lidar com as crises humanas em sua sociedade. Desembocam no consumo de drogas legais e ilegais. Países ricos deveriam entender que seus ativos econômicos alimentam a subversão dentro do território colombiano e de outros países. Nossa, muito verdade, né?
aqui no Brasil também, a questão do PCC, certeza que deve ter muito país envolvido. E é legal que ele fala como é muito mais simples pensar na questão do karma do que em relação a como é que eles falam? A quantificação dos recursos, Arildo, não me lembro qual é o termo que se usa na ecologia, que eles falam para quantificar os serviços ecossistêmicos, né? A quantificação dos serviços ecossistêmicos e tal. Então, assim, estudam anos e anos aquilo para comprovar o óbvio, né? Mas se explicasse por karma, né? Se a gente explicasse por karma, era muito mais fácil de entender, tipo assim, sabe? Não precisa a gente saber o quanto, não precisa se matar anos e anos, gastar milhões em pesquisas para comprovar uma coisa que é óbvia. E a gente não, porque a gente quer passar pelo racional, explicar por A mais B uma coisa que na verdade a gente vê acontecendo. Então, por que não só a fazer aquilo que a gente sabe? Oi? Desculpa. Arildo, desculpa, deve ter doído teu ouvido aí. Não, tranquilo, filho. E fazer aquilo que é óbvio, que é conservar, né? Cuidar. Então, acho assim, se a gente acabasse explicando dessa forma, seria muito mais fácil de trazer uma mudança para os problemas que a gente tem, né? Mas acaba querendo racionalizar, querendo ter comprovação científica, e não querendo dizer que não precise para algumas coisas, né? Mas tem outras que, na verdade, são muito óbvias. E na verdade, a comprovação científica é um meio de postergar a ação, né? E tem uma outra coisa também que eu acho que é o lance da... Você na verdade, igual você falou, né? Você quantificar, às vezes, isso até a necessidade de ter uma comprovação científica para esse tipo de coisa que já está mais do que, assim, que sem ser racionalmente você consegue perceber, né? Realmente é desnecessário, mas é uma coisa, e aí eu acho interessante, assim, da forma como ele falou, porque parece mais que aquela tentativa de botar preço sobre as coisas do meio ambiente, né? Parece que é um caminho que não é muito útil, assim, né? Que eu estava pensando, porque, na verdade, deveria ser o contrário, né? A economia que deveria se tornar mais humana, né? E não você botar preço em coisas que têm um valor que está muito além do dinheiro, né? Porque nem isso, assim, se o lago estiver todo sujo ali com plástico, né, de que adianta aquilo ali, né? Você pode até botar preço, assim, mas aqui tem um valor, né, que está muito além do preço, né? Então acho que também tem um pouco isso, assim, né? Mas é complicado, porque no fim das contas da forma como está, você reduz muito e gera complexidade, eu acho, às vezes, mesmo só para manter a coisa como ela está, né? O sistema como ele está, assim. Quando a real seria simplificar, né? Isso, assim, olha, sem água é impossível sobreviver, então é preciso ter uma coisa, a gente chegar numa conclusão, como é que a gente vai fazer com isso aqui, né? Quanto que a gente vai usar e tal, esse seria o ponto, mas não criar 1000 modelos e tal para chegar no óbvio, assim, que sem água ninguém vive, assim, isso é óbvio, assim, tipo, todo mundo sabe, né? Mas é até interessante, porque eu estava só fazendo um gancho com um texto, que eu lembro de um texto esse dia que é muito interessante, assim, o cara falava exatamente sobre isso, assim, o problema é que hoje a sociedade, ela tem uma crise de complexidade, assim, você está criando a própria coisa da inovação, da tecnologia, tudo isso está vindo na base de aumentar a complexidade, só que tem um ponto que isso aí é insustentável, assim. Então ele falava que ele achava que a gente já estava começando a ver um pouco dos sinais dessa disfuncionalidade, né, do sistema exatamente agora, assim, que é isso, assim, porque
a complexificação ela está atingindo um ponto que o sistema se torna disfuncional. Por exemplo, igual acho que alguém falou isso no início, a questão dos empregos, né? Assim, hoje você tem cada vez mais automação, e com a automação você tem geração de uma massa de pessoas desempregadas que vão ter que encontrar uma outra função ali de alguma maneira. Então isso, ou seja, o preço da complexificação ele está vindo à custa de um desarranjo total do sistema, né? E então é uma coisa complicada assim mesmo. Eu acho que ficou bem claro acho que já é bem claro, né? Que o sistema econômico atual, ele não bate de acompanhar com um desenvolvimento ambiental. Não bate. A conta não bate. O sistema econômico, ele foi criado para que a gente consuma mais e que seja criado mais coisas, e para isso a gente precisa de mais produtos e de mais lugares para produzir. E as consequências disso também, para o ar, por exemplo, para a água. Então, acho que esse é meio que o ponto, sabe? Não tem como essa produção continuar e alinhar uma preocupação ambiental. Não tem como. Eu só ia completar nessa pegada da sua fala também, que é bem isso, assim, porque essa conta não fecha basicamente por causa disso, porque o ponto hoje para o sistema é o crescimento e lucro, assim, né? De uma forma geral. Mas isso dentro de um planeta que é finito, né? Então, por isso que eu acho que a coisa mesmo é essa, não é botar preço no meio ambiente, mas é fazer o sistema ter um olhar de humanidade, né? De ética, assim, dessa coisa que o Dalai Lama fala, né? Essa ética do terceiro milênio, assim, essa ética universal, que é isso, assim, você não pode botar sem essas coisas você não vive, né? Não tem como você ter uma vida, então faz sentido. Olha que ponto, né? Essa questão das drogas que ele fala da Colômbia é absurdo, né? Assim, olha em que ponto a sociedade chegou, né? De ganhar disso, de fato, ser uma forma de ganhar dinheiro, assim. Trazer tantas coisas ruins para tanta gente, tanta violência, tanta morte. Mas isso é basicamente por isso, porque não tem essa dimensão humana ou espiritual interna, né? Ou seja, não existe a preocupação materialismo mesmo na veia e dando-se o resto, né? Então, por isso que eu acho que o lance essa coisa, o caminho inverso, assim, não tem outra forma se não for trazer a humanidade e esse conceito do meio ambiente para dentro dessas coisas todas, desses sistemas, né? Senão não tem como mudar isso, assim. Vai ser criar complexidade para um negócio que só vai se arrastar, mas que não vai se resolver, assim. E aí, nesse ponto de vista, por exemplo, as comunidades tradicionais, né, os indígenas, eles têm um olhar muito diferente, assim, nessa questão do meio ambiente, porque é exatamente isso, porque tem esse olhar da dependência, e justamente porque tem a dependência, porque faz parte, precisa manter e conservar, né? Então, é um olhar que não é um olhar que está desprovido dessa dimensão interna, assim, que é só de usar aquilo, porque tem que crescer, produzir, gerar lucro, por aí afora. Eu estava olhando esses dias, né, de como que isso tudo, assim, qual é o objetivo? É criar uma maneira de a sociedade sustentar as pessoas tendo
uma maneira de sustentar também o ambiente onde a gente vive. Ok, se esse é o objetivo, então de que maneira que a gente pode passar isso adiante, né? E aí eu comecei a olhar as coisas que tem na Escola do Caminho do Meio, né? E algumas coisas que tem lá. E eu vi que os pilares são as 5 sabedorias, né? Então, quando você começa a explicar os problemas a partir e utiliza como um meio de encontrar as respostas, as 5 sabedorias, né? Eu estou olhando aqui porque tem aqui escrito, porque eu olho sempre aqui. A sabedoria dele, a minha colinha. Porque eu acho que é muito importante a gente começar a internalizar essas coisas, né? E o meu meio é assim, né? Então, eu tenho uma porrada de bilhetinho colado aqui, ó. De coisa aqui. E aí, uma delas é da sabedoria. Sabedoria do espelho, a discriminativa, da causalidade, da igualdade e da dharmata, né? Natureza livre. Então, se você se baseia só nessas 5, né? E nas 5 qualidades também, na generosidade... não sei as outras, equanimidade, moralidade, se não me engano. Então, essas coisas que são muito básicas. E com isso, se a gente conseguir gerar exemplos onde o que funciona e o que não funciona na nossa vida, no meio ambiente, nos conflitos, a gente já consegue criar meios de mostrar o que é o caminho, né? Que tem um resultado benéfico, o que não. O que funciona tanto para a gente quanto para os outros. E aí a gente sai dessa piração de quantificar o que são os serviços ecossistêmicos, quem é que qual é o fragmento que é mais valioso, né, ecologicamente ou não. Porque, na verdade, a gente acaba indo para uma coisa que é muito mais básica, né? E para mim isso está sendo bem legal de observar, assim, de como com essas sabedorias, como com essas coisas básicas das qualidades e tudo, é possível explicar uma ideia complexa, né? E não sei, por isso que eu gosto tanto de ver o Lama falando, de escutar os ensinamentos e como isso é poderoso da gente criar uma maneira de fazer as coisas diferentes. Sem precisar ter PhD em nada, né? Assim, a gente precisa ter conhecimento de como a mente da gente funciona, né? De onde a gente se arrasta, por que a gente vai, por que a gente se apega a determinadas coisas, por que a gente se apega ao consumismo, por que a gente não consegue fazer algumas coisas que a gente quer, como que a gente se distrai, né? E isso é tudo onde a gente tem que encontrar as maneiras de explicar, de entender na gente e depois explicar para os outros como a gente cai nesses erros, né? Nessa ignorância da realidade mais ampla. Você continua ou quer que continue? Pode continuar. É ali nos países ricos? Isso. Os países ricos deveriam entender que seus ativos econômicos alimentam a subversão dentro do território colombiano e de outros países. É preciso compreender que os colombianos não são pessoas malvadas que vêm atacar seres ordeiros como se vê nos filmes. Eles não inventaram a droga nem os laboratórios, nem fabricaram as armas que portam. As drogas, os laboratórios e as armas se voltam contra estas culturas que as produzem e utilizam. Assim é o karma. No Brasil, devemos entender que é nossa economia que financia o submundo dos morros. O mesmo submundo que busca o poder e ataca as pessoas que o custeiam. Um pai não pode ser drogado, mas o dinheiro dele termina no bolso do filho, que por sua vez alimenta as drogas, que alimenta o submundo, que afetará o próprio pai. De onde mais viria esse dinheiro? É necessário entender que o desequilíbrio humano, social e ambiental brota da visão social limitada, da visão da economia, faz surgir fluxos econômicos que alimentam estruturas de poder desestruturadoras.
essas questões terão que ser trabalhadas. No âmbito da saúde mental, os setores públicos e privados têm aumentado os investimentos para auxiliar pessoas doentes. É um efeito colateral não noticiado, mas inerente ao uso do processo econômico conservador como política social. Processo político conservador. Mais adiante, talvez, alguém diga, é melhor corrigir e fazer profilaxia. É melhor e mais barato que as pessoas não adoeçam. Hoje já se sabe que ajudar as crianças a terem uma vida familiar equilibrada é muito mais barato do que albergá-las ou interná-las em instituições públicas. Aos poucos, questões abandonadas surgem dentro da linguagem de uma paisagem econômica. Aos poucos, questões abandonadas surgem dentro da linguagem e da paisagem econômicas limitadas. Paisagem econômica limitada. Aí o Vitor pergunta, voltando ao tema do desemprego, em dezembro de 2003, quase 20% da força do trabalho de São Paulo estava desempregada, o índice mais alto registrado. Parece que nosso modelo produtivo, que busca o menor custo, gera outro problema, uma massa social de desempregados. Aí o Lama responde, em questão de desemprego, acho que há outro aspecto. A falta dele não significa inatividade econômica. Isso deve ser olhado com muito cuidado. Creio que muitas pessoas desempregadas têm uma atividade econômica produtiva, fazem alguma coisa. Aí o Vitor disse, o índice é medido pela procura de emprego. Aí o Lama responde, nós, empregadores e empregados, estamos presos, em certo sentido, à noção de emprego. Em relação à década de 1980, podemos ver uma série de vantagens que simplesmente desapareceram. Porém, ainda estamos presos a uma certa noção de estabilidade e insistimos em buscá-la da mesma forma. Fazer parte do processo econômico não significa mais estabilidade. Aí o Vitor disse, quanto ao impacto ambiental, diferentes estudos já apontaram que não há recursos naturais suficientes para o padrão de consumo do primeiro mundo seja adotado pelos países em desenvolvimento. Aí o Lama responde, esta é uma outra grave questão que surge ao colocar o crescimento econômico como fim em si mesmo. Entre o final da década de 1960 e início da década de 1970, vários estudos mostraram que, se a agricultura indiana adotasse os padrões ocidentais de produção, não conseguiria atender ao consumo de energia gerado. Com as novas tecnologias, a agricultura deixou de ser uma fonte de energia há muito tempo. A humanidade sempre plantou e se alimentou sustentada pela energia obtida dos alimentos. Com as tecnologias modernas, temos proporções de 10:1, ou seja, gastam-se 10 vezes mais energia para ter alimentos do que eles oferecem. A agricultura deixou de ser uma fonte energética para se tornar um setor dependente do petróleo. O planeta está cada vez mais suscetível a essa condição. De novo, devemos retornar ao ponto. Qual a lógica? Qual o processo de decisão que nos levou a crer que tal situação é favorável? Qual o processo de decisão que nos levou a crer que tal situação é favorável? Não tem lógica, né? A gente vai arrastado. Vai arrastado, e aí depois, quando bate, né? Quando tá quase se afogando, aí a gente acorda um pouco. A questão do emprego como símbolo de estabilidade também é um fator, assim. Muita gente quer fazer muita coisa. Se você for parar para perguntar para cada pessoa que, sei lá, é caixa de banco hoje, alguma coisa assim, a pessoa sempre tem um plano B, né? Mas não larga o emprego porque tem essa noção de estabilidade
advinda de ter um emprego, né? Interessante que ele falou também, muita gente desempregada que está contribuindo com a atividade econômica. É interessante isso. Tipo, o que seria, assim, talvez? Um trabalho que não tenha carteira assinada, por exemplo? Eu acho que é. Eu acho que é. Emprego informal, né? Eu acho que é por aí também, emprego informal. Você às vezes faz alguma coisa ali em casa e tal. Tem vários tipos, né, de emprego. Sei lá, feirante, alguma coisa assim, né? Você pode fazer uma comida para vender e tal. Não necessariamente, né? Porque tem níveis de emprego informal, assim. Tem vários empregos informais que são péssimos para o trabalhador. Exatamente por isso que são informais, porque não seriam registrados. Uhum. E muitas vezes essa pessoa que está desempregada e ela tem obrigações econômicas, tipo, pagar as contas. Ela se coloca nessa situação, né? De, às vezes, um emprego informal que, na verdade, não tem condições humanas mesmo. Assim. Não tem condições favoráveis para ele. E aí, às vezes, ele acaba sendo refém, sei lá. E também tem do copo meio vazio, tem a parte do copo meio cheio, que às vezes a pessoa ficou desempregada e aí ela viu um monte de possibilidade e tá fazendo artesanato, sabe? Mas tem muitas formas de contribuição, eu acho, do desempregado, assim. Acho que ele também deve ter pensado, assim, né, talvez que quis se referir a também coisas que, na verdade, estão fora da relação econômica, né? Então, tem muitas comunidades que se mantêm em trocas que não envolvem o sistema monetário, né? Então, uma mãe que cuida dos filhos dos outros, que depois consegue fazer outra coisa, porque daí recebe, sei lá, pagamento nem é pagamento, né, mas recebe de volta, né, por aquilo que ela fez de benefício para o outro, não sei, uma comida, então as trocas vão além dessa relação de troca, né, na verdade, operam em outro nível, né. E é um pouco, falando desse negócio do emprego, assim, de que a gente acha que a gente tem que ter emprego, é muito empurrado, né? É absurdo como empurrado e a gente não tem condição de questionar, assim, num primeiro momento, porque é só você pensar em quando você era criança, sabe? As crianças, elas têm vontades de emprego, tá? Quero ser o que eu quero ser e não alguma coisa que me dê dinheiro necessariamente. E aí a gente acaba meio que sem rumo, né? Meio que sem opção, sem ter um caminho definido, assim, do que a gente realmente quer. A gente acaba sendo levado na maré e às vezes não sai. Uhum. E se acabou o capítulo 1, né? As limitações da visão econômica. Aí agora começa o capítulo 2, que é valor econômico e a mente. Não sei se a gente faz uma pausa antes. O que vocês acham? Acho uma boa. Você tem aí? Não, já deu. O meu celular estava carregando, está sem bateria.
Agora deu. Vocês sabiam isso da agricultura indiana? Se ela adotasse padrões ocidentais de produção, não conseguiria atender ao consumo de energia zerado. Interessante isso, né? E desde a década de 70 já se fala isso, né? 60, 70 ele falou. Então já está há quase 60 anos, 50, 60 anos, sabendo disso e indo para o mesmo lado, né? Nossa, bizarro. Na verdade é muito mais tempo, né? No Alden ele fala isso. Ele fala várias coisas que tá acontecendo e foi em 1800 e alguma coisa. A gente tá lendo o livro Walden, sabe? Sei. Eu tô lendo esse livro também. Quer dizer, eu comecei, parei. Eu comecei também, assim. Mas é impressionante, assim, desde os anos 1800 que tem essa tendência, sabe? E acho que antes dele mesmo, eu li ontem sobre Alexander von Humboldt, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar dele, né? Ele é bem... Ele que inspirou, assim, o livro Walden, por exemplo, teve inspiração dele, né? E olha, eu nem tinha me tocado, assim, a agricultura hoje ela é dependente de petróleo, cara. Pô, que bizarro. Super fácil, né, de perceber, tem os maquinários ali, tem o transporte. Tem os agrotóxicos também. Exatamente. E que já se sabe também de tanto do sistema, tanto das pesquisas ecológicas, né? Então, se a gente for pegar na ecologia, a gente sabe que sistemas diversos, né? Que tem muitas culturas, não é só uma monocultura, eles são mais produtivos do que sistemas de monocultura. Então, isso já deveria ser suficiente para dizer assim, ok, não... E a gente sabe que sistemas que são diversos são mais estáveis do que sistemas de monocultura. Então, tem um monte de afirmação que a gente tem já de conhecimento, assim, já estabelecido, que mostra que monocultura não é um meio viável no sentido a longo prazo, né? Só que o que acontece? Ele só é viável para quem continua ganhando dinheiro, né? Porque é mais fácil. Mas isso não é benéfico para a população em geral. Então, por que isso não é colocado adiante e colocado em discussão, e visto que, na verdade, sistemas de policultura são mais vantajosos, sistemas onde a gente tem uma pequenas plantações, né, plantações locais bem divididas, onde as pessoas de determinadas cidades vão precisar, o alimento vai precisar percorrer menos distâncias, utilizar menos recursos de insumo, porque a policultura ela já é por si só uma maneira autossustentável de produção, né? Então, por exemplo, de agrofloresta, né? Pensando nesse sistema, ele é muito mais viável. Então, por que não colocaram isso já em prática muitos anos atrás, né? E porque sempre tem a questão econômica do lucro por trás. Mas agora, parece que o que eu vejo, né? Por isso que eu acho que esse ponto da divulgação científica, né, além dos muros, além das torres de marfim, é muito importante, né? Porque quando a sociedade se der conta disso, sem precisar entender da parte teórica, né, ela vai começar a pressionar. Então, se a gente conseguir passar esse conhecimento para uma massa muito grande, essa massa de baixo para cima vai fazer essa pressão para que essa coisa mude. Pode vir por meio de modinha, porque horta urbana agora é moda, verde é moda, não sei o quê,
Mas todas essas etapas são necessárias para a gente chegar num outro tipo de construção de sociedade, onde isso que a ciência está mostrando por A mais B, que na verdade agora está comprovando coisas que antes já foram ditas por sábios de diversas, né, religiões e formas, filosofias contemplativas, que essa maneira de simplificar é o que é mais sustentável, né? Então, a gente teve que dar essa volta toda para... E depois a gente vai arranjar outros problemas, vão vir outras coisas, o Sansara não tá aí, né? Então não tem solução, mas a gente tem umas outras maneiras de fazer com que menos seres sofram, né? Do que essa maneira que a gente está vivendo hoje. Eu acho que esse é um pouco o foco, né? Tentar diminuir o sofrimento, né? Vou colocar aqui, então. Gente, por conta do horário, eu não sei assim, se vocês quiserem continuar assim entre vocês, tudo bem, mas por conta do horário assim, eu tô querendo hoje encerrar, porque amanhã eu vou ter que acordar bem cedo. Tá. E aí eu prefiro por hoje encerrar assim. Inclusive eu tô querendo ler o que foi passado no encontro anterior. E, nossa, tipo, tem muita coisa para contemplar, assim, e trazer para a próxima semana. Uhum. Legal. Eu queria ver também o que rolou no outro encontro, como é que foi? Teve alguma coisa... Não, eu queria ver o que rolou no outro também, que eu não participei. Teve alguma coisa por escrito que você passou para a galera? Qual? Do encontro da semana passada, esse que o Murilo está falando. A gente pegou eu coloquei no YouTube e coloquei algumas referências. Ah, tá. Né? Acho que é isso. O link está no YouTube. Mas é isso, Murilo, que você está falando ou é outra coisa? Oi? Ou é o próprio livro que você está querendo ler porque você não participou da vez passada? Não, do último vídeo mesmo. Do último vídeo do grupo. Uhum. Né? Falando aqui. E dá para relacionar muita coisa com o livro também do Walden. Então, nossa, é muito legal assim, para trazer. Quando acabar esse livro, pode ir pro Walden. Seria uma boa. E outro que eu lembrei também que a gente podia ver é aquele Small is Beautiful, do Schumacher. Esse eu não conheço. Nossa, gente. já pira, né? O cara que tem a Schumacher College. Tô ligado quem é o cara, mas eu não sabia do livro. Então, esse cara, ele fez um livro que se chama Small is Beautiful. Então, que fala da simplicidade toda, assim, né? E é um livro, assim, fantástico, falam, né? Eu ainda também não li, mas vi alguns trechos, assim, e falam dessa questão da simplicidade, né? E acho que tem tudo a ver, talvez, do jeito da gente abordar essas questões nas áreas onde a gente está querendo falar, né? No trabalho, com a família, de gerar essas mudanças. Nossa, acho que esse livro aí tem tudo a ver com, assim, tudo a ver que é exatamente o oposto desse livro daquele texto que eu falei que eu li, que o cara falava de um livro que o cara escreveu que chama O Colapso das Sociedades Complexas, ou algo assim, né? É exatamente o contrário, porque ele vai nessa linha da simplicidade, né? E o cara coloca exatamente isso, porque chega um ponto que a complexidade ela é tanta que ela acaba sendo inviável, assim. Vamos fazer só 2 minutinhos, então? E aí fechar às 10? Aqui paramos no capítulo 2, né? Isso. Então tá bom. Então eu vou indo, gente. Tá bom. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Você quer fazer, Hilda? Pode ser. 2 minutos? É? Pode ser.
colocar, então. Vou terminar então aqui, encerrar a relação.